Ouvi um estalo e olhei na direção do som. Ali. Vi um bolinho esmagado contra a bochecha da minha mãe enquanto ela estava sentada à minha frente. Os idosos devem ficar longe, murmurou alguém. Minha mãe enxugou o rosto com um guardanapo, tentando manter a calma, mas eu percebi que ela estava enojada. Você é Sarah Murphy, responsável pelos depósitos em moeda estrangeira no Banco de Nova York, não é? Sim, sou eu. Você não parece ter demência, conseguindo manter um emprego de meio período, certo? Vou me lembrar de você até amanhã, disse minha mãe. Então ela se levantou silenciosamente e foi embora. Rapidamente. Eu a segui. Meu nome é Jessica Jones. Tenho 29 anos e trabalho em um escritório. Desde que me formei na faculdade. Dediquei-me ao meu trabalho e não namorei muito. Mas, há alguns meses, arrumei um namorado chamado Charlie. Ele tem a mesma idade que eu e trabalha como bancário. Um colega nos apresentou. Charlie é simpático, gentil e educado com todos, o que me fez sentir à vontade com ele. Eu secretamente pensava que gostaria de me casar com alguém como ele, mas achava que era muito cedo para apresentá-lo à minha mãe. Meu nome é Charlie. Estou namorando a Jéssica há 3 meses. Prazer em conhecê-la. Obrigado pela sua gentil saudação. O senhor é um bom homem, bom demais para minha filha. Minha mãe sorriu ao observar a saudação educada de Charlie, suas mãos trêmulas entregando um presente. A Jéssica é muito gentil e trabalhadora. Eu é que não a mereço. É mesmo? Ela era tão desastrada, um moleque de cabelo curto quando era pequena. Ah, certo. Você gostaria de ver o álbum dela? Sério? Eu adoraria ver isso. Espere um momento, mãe. Minha mãe recebeu Charlie de braços abertos, e nós 3 tivemos um jantar delicioso naquele dia. Depois disso, Charlie e eu costumávamos visitar a casa da minha mãe juntos. Meu pai faleceu quando eu era pequena, e minha mãe me criou sozinha. Sua felicidade é a minha felicidade, Jéssica. Obrigada por me apresentar ao Charlie, ela dizia, genuinamente feliz pelo meu bem-estar. Ver o rosto feliz dela me deixou feliz também. No entanto, levar Charlie para visitar minha mãe com muita frequência me fez temer que pudesse parecer que eu estava pressionando a se casar. Eu estava pensando em me casar com Charlie, mas não tinha certeza de como ele se sentia a respeito. Certa vez, quando visitei minha mãe sozinha, Charlie disse: se você ia visitar sua mãe, deveria ter me avisado. Eu estava preocupada com ela, já que ela não estava se sentindo muito bem da última vez, e eu queria ver o rosto dela. Além disso, eu queria falar sobre o filme que ela recomendou. Descobri que Charlie e minha mãe estavam se dando melhor do que eu imaginava. Considerando a natureza calma e gentil da minha mãe. Provavelmente elas se deram bem de imediato. Com o trabalho correndo bem e um bom relacionamento com minha namorado ou namorada e minha família, comecei a me perguntar se minha vida não estava indo bem demais. 6 meses depois de começarmos a namorar, Charlie disse: Jéssica, para o Dia das Mães no mês que vem, que tal sairmos para jantar só nós 3? Tem um lugar que eu quero levar vocês 2. Se vocês tiverem planos apenas para a família, podemos ir em outra ocasião. Sério? Adorei a ideia. Charlie sabia que minha mãe ficaria encantada, então decidimos sair para jantar no Dia das Mães. Pensei em convidar minha irmã, mas ela era casada e tinha filhos pequenos, então decidimos que seríamos apenas nós 3. Ah, reconheço este lugar. Adoro a comida chinesa daqui, exclamou minha mãe. Sério? Você conhecia esse restaurante? Perguntei. Claro, eu costumava vir aqui com frequência. Mas Charlie, você realmente conhece meu gosto, sabe encontrar um lugar que eu goste. Charlie corou com elogio. Como nunca tinha estado nesse restaurante. Segui o exemplo de Charlie da minha mãe. O restaurante era adornado com lustres e grandes lanternas, exibindo uma decoração luxuosa. Um garçom estava de pé, imponente, ao lado de uma grande mesa giratória. Percebi que se tratava de um restaurante chinês de alta classe. Então, por favor, traga-nos o prato especial que eu pedi, disse Charlie calmamente ao garçom, enquanto minha mãe observava com um sorriso radiante. Provavelmente, eu era o único que se sentia nervoso nessa situação. Enquanto nos deliciávamos com os pratos que iam sendo servidos um após o outro, o aroma agradável dos dumplings preenchia o ar. Então, por trás de mim, ouviu-se uma voz feminina aguda. Certo, o que você está fazendo aqui? O rosto de Charlie empalideceu num instante. Me virei e vi uma mulher sorrindo de forma irônica, de braços cruzados. Então você saiu do nosso banco e teve a audácia de vir para cá? Você deve ter se contentado com um banco regionalzinho, é? Você tem dinheiro para isso? Ela zombou. Charlie parou de usar os achis e olhou ligeiramente para baixo. Isso não é da sua conta, Sarah. Além disso, estamos no meio de um jantar precioso, então, por favor, pare. Sua voz tremia ligeiramente.
Peço desculpas por interromper seu precioso jantar, disse Sarah, examinando minha mãe e eu com um olhar demorado. Encarei o seu olhar. Com licença, posso perguntar quem você é? Eu disse. Sarah riu novamente. Sou Sarah Murphy, ex-supervisora de Charlie no New York Bank. Ela parecia ter orgulho de sua ligação com o local de trabalho. O New York Bank. Tipo, o principal. Minha mãe olhou para Sarah com surpresa, o que era compreensível, já que o New York Bank é um dos maiores bancos. Trabalhar lá implicava um alto nível de prestígio. Para nossa surpresa, Sarah soltou uma risada zombeteira. Olha só você, surpreso só porque eu trabalho no New York Bank. A que ponto você chegou para jantar com uma família tão pobre? Quando Sarah disse isso, Charlie, que normalmente fala devagar, falou mais alto. Como você pode dizer essas coisas aos meus entes queridos? Você deveria retirar suas palavras. Sarah continuou a rir baixinho mesmo quando Charlie ficou cada vez mais irritado. Tentei acalmar Charlie por um momento. Foi a primeira vez que ouvi falar de Charlie trabalhando no New York Bank. Mas eu sabia que ele havia mudado de emprego devido ao assédio de um superior em seu banco anterior. Ele vinha sendo cortejado por uma mulher casada que fora sua mentora no banco onde trabalhou inicialmente. Quando Charlie rejeitou firmemente suas investidas, ela começou a culpá-lo por seus erros e até mesmo perdeu deliberadamente documentos pelos quais ele era responsável, submetendo a um severo bullying. Por fim, Charlie não aguentou mais o assédio e pediu demissão. Essa é a mulher que foi mentora de Charlie, pensei. Então foi você quem levou Charlie a renunciar. Do que você está falando? Eu apenas relatei honestamente ao chefe que Charlie não conseguia fazer o trabalho dele, respondeu Sarah. Eu estava apenas cumprindo meu dever como mentora de alunos que abandonaram os estudos, disse Sarah com desdém. Você era apenas o mentor dele como novo funcionário, mas era muito próximo dele. Retruquei. Minhas palavras fizeram Sarah parar para pensar. Ela percebeu que Charlie tinha me contado tudo. Então ela piscou e franziu a testa. Com quem você está falando? Eu sou uma pessoa de uma classe diferente da de vocês. Em que somos diferentes na sala de aula? Perguntei. Somos completamente diferentes, disse ela. Uma pessoa da elite como eu, trabalhando no departamento de depósitos em moeda estrangeira de um grande banco, em contraste com um homem que abandonou a elite e trabalha duro a vida toda por um salário baixo, uma mulher que trabalha para alguma pequena ou média empresa sem escrúpulos, e uma velha bruxa que trabalha meio período e não é alguém com quem se possa bater um papo casual. As palavras duras de Sarah fizeram meu maxilar se contrair e meus dentes rangerem. Ela olhou para nós e riu gostosamente. Sinto-me mal por partilhar uma refeição no mesmo lugar que vocês. Perdoarei o Charlie pelas antigas lembranças, mas será que esta família de classe baixa pode ir embora agora? Eu estava no meu limite e quase joguei o guardanapo na mesa, mas minha mãe me impediu. Iremos embora assim que terminarmos nossa refeição. Por favor, volte para o seu lugar sem se preocupar conosco. Sua comida vai esfriar. Ao olhar para a mesa dela, notei que havia apenas um conjunto de pratos. As palavras da minha mãe significavam: coma sozinha e seja infeliz. Com a conversa encerrada, voltamos à nossa mesa e pegamos nossos achis novamente. Então, pelo canto do olho, vi uma sombra estendendo a mão apressadamente para um prato. Vocês são um fardo para a sociedade. No instante seguinte, ouvi um estalo. Virando-me na direção do som, vi um bolinho esmagado grudado na bochecha da minha mãe. Velhas bruxas e pessoas pobres devem ficar longe. Ei, que horror! Como você pôde fazer isso? Gritei. Você está bem, mãe? Me desculpe. Charlie estava prestes a ligar para os funcionários do restaurante quando minha mãe o interrompeu. Não é certo jogar comida, especialmente algo tão quente. Enquanto enxugava o rosto com o guardanapo, tentando manter a calma, sua expressão era de puro desgosto. Sarah deu uma gargalhada ao ver aquela cena. Vamos embora. Esta refeição já está arruinada mesmo. Você é Sarah Murphy, do New York Bank, responsável por depósitos em moeda estrangeira, certo? Isso mesmo. Parece que você ainda não precisa se preocupar com demência. Continue com o trabalho de meio período. Claro, vou me lembrar bem de você até amanhã. Depois de dizer isso, minha mãe se levantou em silêncio e saiu apressadamente. Com as bochechas vermelhas. Decidimos consultar um médico para receber tratamento a caminho de casa. Charlie pediu desculpas várias vezes pelos acontecimentos do dia, mas minha mãe, com um sorriso, disse: Não é sua culpa, Charlie. Não precisa mais se desculpar.
E ela o perdoou generosamente. Eu estava curiosa sobre as palavras da minha mãe, mas o significado delas ficou claro no dia seguinte. Enquanto eu estava no trabalho, durante meu horário de almoço, recebi uma ligação do Charlie. Ele geralmente não ligava durante o dia. Pensando que algo devia ter acontecido. Respondi rapidamente. A voz de Charlie estava trêmula. Quem diabos é sua mãe? Do que você está falando? Perguntei. Recebi uma ligação estranha esta manhã. O conteúdo era bizarro, mas parece que meus superiores já sabem disso. Charlie estava em pânico. Seus pensamentos estavam confusos enquanto falava. Sem conseguir entender o que Charlie tentava dizer em meio ao pânico, decidi ouvir sua história. Depois do trabalho, decidimos que, se envolvesse minha mãe, conversaríamos com ela também. Então fomos para a casa da minha mãe. Oi, Jessica. Charlie. O que foi? Deu vontade de comer minha batata assada de novo. Batata assada? Eu adoraria, mas não é por isso que estamos aqui. Foi você quem ligou para o meu banco demonstrando interesse em fazer negócios? Sério? É verdade, mãe. Enquanto amarrava o avental, minha mãe deu um sorriso travesso. Isso mesmo. Gostaria de fazer negócios com seu banco daqui para frente, meu caro banqueiro. Charlie ficou completamente estupefato. Charlie, que assunto é esse? Perguntei. Charlie respirou fundo, tentando se acalmar. Então a campainha tocou bem na hora. Vamos lá, vocês dois, juntem-se a nós. Minha mãe abriu a porta. Um homem alto, seguido por Sarah, uma mulher mais baixa e curvada, estava parado ali. Por que o presidente do New York Bank está aqui? O homem, suando e oferecendo um presente luxuoso, parecia ser o presidente do New York Bank. Estamos aqui devido ao encerramento repentino da conta. O que aconteceu? Decidi nunca mais fazer negócios com seu banco, declarou minha mãe com um tom incomumente áspero, atípico de sua habitual gentileza. O presidente estava em pânico, com a gola da camisa encharcada de suor. Nossos olhares se encontraram, mas Sarah desviou o olhar rapidamente. Por favor, nos avise se houver algo que possamos fazer. No entanto, pedimos encarecidamente que reconsidere o cancelamento do depósito de $150 milhões, implorou o presidente do banco. Então a ligação que recebi esta manhã não era mentira, murmurou Charlie, com os olhos arregalados em compreensão. Foram vocês que recusaram, não é, Sarah Murphy? Você disse que nossas classes sociais são diferentes, que você se sente mal estando no mesmo espaço que alguém de classe inferior como eu, certo? Então você também não ia querer ficar com o meu dinheiro. Não era isso que eu queria dizer. Sarah lutava para encontrar as palavras, com os olhos inquietos. O presidente do banco virou-se bruscamente para ela. Você disse isso? Você não sabe quem é essa mulher? Ela é Carol Jones, uma das 3 maiores investidoras dos Estados Unidos, uma figura lendária. De fato, minha mãe era uma investidora lendária e muito conhecida, com patrimônio líquido de vários bilhões de dólares, que havia confiado $150 milhões ao New York Bank para gestão. No entanto, devido ao incidente com Sarah, ela decidiu cancelar esse depósito. Ao perceber a gravidade de seus atos, Sarah estremeceu. O que você está fazendo? Peça desculpas a ela, exigiu o presidente. Sinto muito mesmo, disse Sarah, com a voz trêmula. Minha mãe os observou se desculparem com discreto desdém. Não, eu não vou te perdoar. Como já decidi e mencionei por telefone, por favor, transfira meu depósito para o banco indicado até o final deste mês. Sinto muito. Por favor, imploro que reconsidere. Eu não sabia quem você era e fui rude, mas esse incidente jamais se repetirá. Se você julga as pessoas pela aparência e age com tanta grosseria com elas, então não posso confiar em você, respondeu minha mãe bruscamente. Sarah engoliu em seco ao ouvir as palavras da minha mãe e caiu de joelhos. Por favor, eu sinto muito mesmo. Fiquei surpreso ao ver 2 adultos, Sarah e o presidente, de terno, pedindo desculpas profusamente a minha mãe. No entanto, minha mãe não concordou com a cabeça. Sarah, percebendo que não havia sido perdoada, olhou para cima e então fez contato visual comigo e com Charlie. Ela rastejou até lá. O que você está fazendo? Perguntei. Jessica, Charlie, me desculpem. Por favor, perdoem minha grosseria. Sarah continuou a pedir desculpas em voz alta, encharcada de suor. Então ela deu um sorriso sinistro e começou a falar conosco. Nunca imaginei que Charlie namoraria uma filha de classe tão alta. Você era especial, os semelhantes se atraem. Ao ouvir as palavras de Sarah, Charlie franziu a testa naturalmente. O presidente então perguntou, com licença, Charlie e Sarah se conhecem?
Sarah empalideceu visivelmente ao ouvir a pergunta do presidente. Charlie cerrou os punhos com força e respirou fundo. Sim, eu trabalhava no New York Bank há alguns anos. A Sarah era minha mentora quando eu era um novo funcionário. É mesmo? Bem, se você estiver interessado, consideraria trabalhar no New York Bank novamente? Certamente podemos lhe oferecer uma ótima posição, sugeriu o presidente a Charlie com um sorriso. Após um breve silêncio, Charlie olhou diretamente para o presidente e disse: Não, obrigado. Não quero ser um dos mentores forçados a se envolver em casos extraconjugais e nunca mais voltarei ao New York Bank, onde é comum que funcionários juniores assumam a responsabilidade pelos erros de seus chefes. Forçada a ter casos extraconjugais? Levando a culpa pelos erros? Sarah, você pode explicar isso? O rosto do presidente ficou vermelho enquanto Sarah empalidecia mortalmente. Bem, isso é. Ela gaguejou. Você tem noção do que aconteceria com nosso banco se isso viesse à tona? A preocupação do presidente não se limitava apenas ao banco. Sua raiva era diferente da de um chefe repreendendo um funcionário. Era um olhar de desprezo e tristeza dirigido a Sarah. Desculpe-me se estiver enganado, mas será que o senhor, o presidente, também tem um caso com a Sarah? Perguntei. O presidente baixou o olhar em silêncio, e então gotas de água, diferentes de suor, caíram no chão. Você disse que eu era a pessoa certa para você. Nós dois somos casados, mas nos conhecemos tarde demais. Será mesmo possível? Fiquei sem palavras com a reviravolta chocante dos acontecimentos. Embora tenhamos ficado surpresos, o presidente confrontou Sarah, que estava tendo casos extraconjugais no trabalho, apesar de ser casada. Além disso, ela usava esses casos não apenas como aventuras passageiras, mas para manter o relacionamento com o chefe e, assim, progredir na carreira. Sarah apenas baixou a cabeça. Envergonhada. O presidente ficou devastado com o choque de descobrir a verdade. Sentiu uma onda de raiva. Você nos menosprezou bastante, não é? Bem, eu tenho uma educação de prestígio e consegui um emprego no New York Bank, e você acha que se envolver em atos tão desprezíveis te torna da elite? É que, eu só queria subir na carreira, murmurou Sarah. Os olhos de Sarah percorreram o ambiente, buscando uma desculpa. Você acabou de admitir que é incompetente e não consegue fazer seu trabalho, eu disse. Nossa, você nos julgou apenas pela nossa aparência, nos chamando de pobres, mas não importa o quão excelente seja sua formação ou carreira, o que você fez é moralmente falido. Agora você enfrentará as consequências. Após um momento de silêncio, minha mãe deu uma risadinha e bateu palmas bem alto uma vez. É o fim disso. Não volte mais à minha casa e não me contacte a menos que seja para acertar o pagamento. Agora, se entendeu, por favor, vá embora. O presidente se afastou apaticamente, seguido por Sarah. Depois que eles saíram pela porta da frente, fiquei observando-os por um tempo, com uma aura pesada e sombria. Depois disso, o depósito de $150 milhões da minha mãe foi transferido com sucesso para o banco onde Charlie trabalha. E o assunto foi resolvido por enquanto. A reputação de Charlie no banco melhorou devido a isso. E parece certo que ele será promovido em 6 meses. Por outro lado, segundo um ex-colega de Charlie, Sarah foi demitida após o incidente. Sua demissão repentina tornou-se assunto de conversa entre os funcionários do banco, dando origem a rumores de que algo havia acontecido. Então, alguém bem informado sobre o caso entre o presidente e Sarah revelou a verdade no banco. Além disso, as esposas de seus outros amantes casados exigiram pensão alimentícia de Sarah. Como resultado, seus casos extraconjugais foram revelados ao marido, o que levou ao divórcio. Sarah estava endividada com as pensões alimentícias. Havia perdido sua família. Ela confessou seu caso com o presidente à própria esposa dele, dizendo: Não é justo que eu seja a única infeliz. A esposa lidou com a confissão com calma e exigiu pensão alimentícia de Sarah. Depois que isso deu errado e acumulou mais dívidas, ninguém viu Sarah desde então. Já se passaram 3 meses desde então. Essa comida chinesa é sempre tão deliciosa, mas teria sido bom compensar o Dia das Mães, afinal. Charlie e Jessica não tiveram culpa, mas não conseguimos terminar a refeição daquela vez, né? Essa é a minha maneira de compensar também, eu disse. Voltamos ao restaurante chinês sofisticado para compensar aquele dia, e nós 3 jantamos juntos novamente. Nós apenas esperávamos por mais dias tranquilos como esses. Aliás, Charlie, mesmo que você e a Jessica terminem, não tenho intenção nenhuma de trocar a pessoa responsável pelo meu depósito. Eu só gosto de relacionamentos onde o amor não é julgado de forma justa. Ei, mãe, do que você está falando? Não estamos juntos por conveniência. Se terminarmos, será tudo muito simples, certo? O rosto de Charlie ficou vermelho, embora ele não tivesse bebido nada de álcool.
Eu prometo o seguinte: a menos que Jéssica não goste de mim, não nos separaremos, certo, Charlie? Você é apaixonado, assim como o pai da Jéssica quando era jovem. Enquanto ouvia essa conversa, olhei no espelho que decorava o restaurante e vi que meu rosto tinha ficado da mesma cor que o de Charlie, mesmo sem ter bebido nada de álcool.